Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, o inscrito Fernandes, como sempre, nos surpreende com suas sugestões bastante edificantes e ricas de conhecimento matemático. Dessa vez, ele solicitou uma análise de potência com expoente irracional. Bora ver? Bom, gente, inicialmente vamos ver o que é a potenciação. A operação potenciação ela está presente em todos os conjuntos, no conjunto dos números naturais, no conjunto dos números inteiros, no conjunto dos racionais, dos irracionais e também dos reais. A operação potenciação se define da seguinte forma. Nós temos o número a elevado ao número n, onde esse número a aqui é a base da nossa operação potenciação. O número n ele é o expoente. Essa operação a elevado a n nada mais é que um produto de fatores iguais. Vai ser a vezes a vezes a vezes a aqui, tantas quantas forem as vezes que estiver sendo indicado aqui por esse expoente. Então isso aqui vai ser n vezes. Agora observe, se esse a for um número igual a zero, caso essa base aqui seja zero, então nós vamos ter que zero elevado a qualquer expoente aqui sempre vai ser zero. É claro que esse n aqui não pode ser zero, porque zero elevado a zero vai ser uma indeterminação. Bom, mas e se o n for zero? Se n for zero, nós vamos ter aqui a elevado a zero. E todo número elevado a zero sempre vai ser igual a 1. Evidentemente, nós não podemos ter também esse a aqui igual a zero, porque se o a for igual a zero, nós vamos ter zero elevado a zero, e isso aqui é uma indeterminação. E finalmente, se esse n, ou seja, se esse expoente for igual a 1, então nós vamos ter que a elevado a 1 sempre vai ser igual a a. Isso aqui para qualquer que seja o valor de a. Esse símbolo aqui, esse a de cabeça para baixo, é o símbolo para todo ou para qualquer que seja o número a. Bom, então nós já sabemos o que é a operação potenciação e essas três primeiras informações aqui. Agora nós vamos ver quais são as propriedades da operação potenciação. A primeira delas, bastante conhecida, diz que é o seguinte: o produto de potência é de mesma base. O que a gente deve fazer? A gente deve conservar a base e somar os expoentes, então vai ficar m mais n aqui no expoente. A segunda, da mesma forma, só que agora é uma divisão. Quociente de potência de mesma base. A gente conserva a base que é a e subtrai os expoentes, m menos n. Aqui nós precisamos fazer uma restrição, onde esse a aqui não pode ser zero, porque a gente não tem divisão por zero. Uma terceira que é a potência da potência. Quando a gente tem potência da potência, como nesse caso, a gente conserva a base a e multiplica os expoentes m vezes n. Uma quarta é a potência do produto. A potência do produto vai ser o produto das potências, vai ser a elevado a n vezes b elevado a n. Da mesma forma que nós temos a potência do produto, nós temos também a potência do quociente, que é o mesmo raciocínio. Eu vou pegar cada elemento aqui e vou elevar a esse expoente n, ficando então a elevado a n sobre b elevado a n. Aqui também nós precisamos fazer uma restrição, porque nós temos um denominador, e nós sabemos que o b aqui ele não pode ser zero, não tem divisão por zero. Uma propriedade 6 é quando a gente tem um expoente negativo. Se você tem um número a elevado a um expoente negativo, isso aqui é só inverter, vai ficar então 1 sobre esse número a elevado a n. Como esse a aqui ficou no denominador, a gente coloca a restrição também que esse a não pode ser zero. Uma sétima propriedade é quando você tem uma fração elevada ao expoente negativo. Se for uma fração elevada ao expoente negativo, basta inverter a fração ficando b sobre a e eleva esse mesmo expoente, só que você vai trocar o sinal, vai ficar n. Aqui também a gente tem uma restrição, nem o a nem o b pode ser igual a zero. E a última que a gente vai colocar aqui é quando essa fração estiver no expoente. Eu tenho um número elevado ao expoente fracionário. Isso aqui a gente vai transformar em um radical, vai ser uma raiz, onde esse a, que é a base da potência, passa a ser o radicando. Então ele vem aqui para dentro da raiz. Esse n, que é o denominador da fração que está no expoente, vai ser o índice do radical. E o m, que é o numerador, vai ser o expoente do radicando aqui. Pronto, agora que nós já sabemos quais são as propriedades, a definição aqui de potenciação, a grande dúvida do Fernandes aqui é sobre a potenciação, mas dentro desse conjunto dos números irracionais. Essa operação de potenciação, ela facilmente se verifica em qualquer uma desses três conjuntos aqui, n, z e q. Mas aqui no conjunto dos irracionais, que é aquele conjunto dos números formados por todos os números que não podem ser escritos na forma de uma fração, por exemplo, então todas as raízes que não são exatas e as dízimas não são periódicas. Então esses números aqui, quando as raízes não são exatas e as dízimas não são periódicas, aqui nós temos o conjunto dos números irracionais.
Por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, o número π, o número e, o número φ. Esses números aqui são todos números que estão no conjunto dos números irracionais. Então, como que eu vou fazer essa operação de potenciação utilizando aqui números do conjunto dos números irracionais? Repare bem, se eu tenho aqui um número irracional, raiz de 3, se eu vou elevar esse número a algum expoente que é racional, aqui está fácil. Basta cancelar esse 2 com isso radical e eu vou ter um número racional que é 3. Mas e se for o contrário, 2 elevado à raiz de 3? Repare que agora o expoente é um número irracional. E agora, como que a gente vai fazer? Bom, pessoal, nesse caso, vamos pegar essa raiz de 3 aqui e nós vamos trabalhar com ela. Como que eu vou trabalhar essa raiz de 3? Faça o seguinte, observe aí, tecle na sua calculadora. Pega a sua calculadora e calcule aí, ó, raiz quadrada de 3. Você vai encontrar esse valor aqui, ó. É isso que vai estar marcando aí no visor. Mas a gente vai trabalhar isso aqui, ó, por falta e por excesso. O que quer dizer por falta e por excesso? Eu vou pegar a raiz de 3. Qual seria a raiz de 3 aqui por falta? Eu posso falar que é 1, porque 1 ao quadrado vai dar 1. Falta ainda para chegar em raiz de 3, então 1 é menor do que a raiz de 3. Por excesso, se eu pegar 2, por exemplo, veja que 2 ao quadrado é 4, passa disso aqui. Então a raiz de 3 ela é menor do que 2. Mas se eu colocar com uma casa decimal, então se eu pegar essa raiz de 3 e utilizar aqui uma casa decimal, eu posso pegar aqui 1,7. Repare, 1,7 vai ser menor que a raiz de 3. Mas e se eu passar de 1,7, por exemplo, 1,8? Veja que agora a raiz de 3 ela vai ser menor do que 1,8. E se eu utilizar duas casas decimais? Então minha raiz de 3 agora eu posso colocar aqui 1,73. E 1,73 com toda certeza será menor que a raiz de 3. Mas e se eu aumentar, colocar aqui 1,74? Aqui passou. Então a raiz de 3 ela é menor que 1,74. Se eu utilizar 3 casas decimais agora, repare, eu tenho 1,732, 1,732. Esse número vai ser menor que a raiz de 3. Mas se eu aumentar aqui nessa última casa, eu vou ter 1,733. Esse número é maior do que a raiz de 3. Então a raiz de 3 ela é menor que 1,733. E aí eu posso continuar isso aqui, aumentando essas casas decimais. Quanto mais eu aumento as casas decimais, tanto aqui por falta quanto por excesso, mais eu vou aproximar dessa raiz quadrada de 3. Mas o nosso objetivo é determinar 2 elevado à raiz quadrada de 3. A gente vai utilizar o mesmo raciocínio aqui. Eu vou utilizar aqui ó, por falta e por excesso. Então veja bem, pegando 2 elevado à raiz de 3. Como eu coloquei raiz de 3 aqui ó, por falta como 1, aqui eu vou colocar 2 elevado a 1. Se 1 é menor que a raiz de 3, então 2 elevado a 1 com toda certeza será menor que 2 elevado à raiz de 3. Por excesso foi 2. Então a raiz de 3 por excesso aqui foi 2. Então se eu pegar 2 elevado a 2 aqui, com toda certeza 2 elevado à raiz de 3 deve ser menor que 2 elevado a 2. Bom, mas e se eu colocar com duas casas decimais? Então 2 elevado à raiz de 3 agora. Para duas casas decimais, eu vou ter 2 elevado a 1,7. A raiz de 3 agora ficou sendo 1,7. Então esse número aqui tem que ser menor que 2 elevado à raiz de 3. E veja, por excesso foi 2 elevado agora a 1,8. A raiz de 3 sendo por excesso que 1,8, aqui eu vou ter 2 elevado a 1,8. Então 2 elevado à raiz de 3 com certeza será menor que 2 elevado a 1,8. Se eu utilizar duas casas decimais, então 2 elevado à raiz de 3 com duas casas decimais para a raiz de 3 aqui, eu vou ter 2 elevado a 1,73. E esse número com toda certeza será menor que 2 elevado à raiz de 3. Bom, por excesso aqui foi 1,74 a raiz de 3. Então aqui se eu colocar 2 elevado a 1,74, esse número aqui tem que ser menor do que 2 elevado a 1,74. Colocando com 3 casas decimais, 2 elevado à raiz de 3 agora olha só, eu estou usando a raiz de 3 com 3 casas decimais, então 2 elevado a 1,732 tem que ser menor que 2 elevado à raiz de 3. Por excesso, eu vou ter aqui ó, 2 agora, a raiz de 3 ficou sendo esse número. Então 2 elevado a esse número aqui, que é a raiz de 3, esse aqui tem que ser menor do que esse. E a gente pode continuar isso aqui, e quanto mais casas decimais eu colocar aqui para a raiz de 3, 2 elevado a esse número aqui vai aproximar de 2 elevado à raiz de 3. Perceba, pessoal, que 2 elevado a 1 aqui é 2, enquanto que 2 ao quadrado é 4. Então a gente pode perceber que 2 elevado à raiz de 3 é um número que está entre 2 e 4. Se você fizer na sua calculadora agora 2 elevado a 1,7, você vai encontrar esse número todo aqui. Se você fizer na sua calculadora 2 elevado a 1,8, você vai encontrar esse número aqui na calculadora. Então perceba,
2 elevado à raiz de 3, ela deve estar entre esse número que é 3,24900958 e 3,48220225. Se você fizer agora na sua calculadora 2 elevado a 1,73, você vai encontrar esse número. Se você fizer na calculadora 2 elevado a 174, você vai encontrar esse número aqui. Então notem, 2 elevado à raiz de 3 é um número que está entre 3,31727818 e 3,34035157. Se você fizer na calculadora agora esse número aqui, ó, 2 elevado a 1,732, você vai encontrar esse valor aqui, ó, 3,32188009. Se você fizer na calculadora agora 2 elevado a 1,733, você vai encontrar esse número aqui. Assim, 2 elevado à raiz de 3 é um número que está entre 3,32, 18, 8009 e 3,32, 41, 83, 44. Note que nós colocamos aqui agora, nós saímos desse número irracional 2 elevado à raiz de 3 para números agora que são racionais. Olha só, aqui é 1, aqui é 1,7, aqui é 1,73, aqui é 1,732, aqui é 2, 1,8, 1,74, 1,733. Esses números são racionais. Nós transformamos esse número irracional raiz de 3 em números racionais. Notem ainda que a aproximação dessa 2 elevado à raiz de 3 ela está muito próxima de 3,32. E se você teclar na sua calculadora 2 elevado à raiz de 3, você vai encontrar um valor que é 3,3219 e vai continuar aqui ó, infinitas casas decimais. Então notem, uma boa aproximação para 2 elevado à raiz de 3 seria 3,32. Show de bola, foi um assunto bem interessante, muito bacana, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!